Shalom, igreja. Só para quem crê, aplauda mais forte ao Senhor. Amém. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que cura. Eu lembro que Silvia foi no gabinete num domingo, aflita. E aí eu dei uns direcionamentos a ela. E eu falei, quanto tempo de crente você tem, minha filha? Cadê ela? Acho que ela falou uns 8 anos. Quantos anos de crente? Aí ela falou, desde que eu nasci, porém, eu estou aprendendo a ser crente aqui. Glória a Deus, aqui é estreito. Aqui tem que ser crente de verdade, amém? E aí não é para assustar não os visitantes não, viu? Shalom, igreja, paz do Senhor. Nós amamos vocês, amém? Mas aqui tem que ser crente. Glória a Deus, eu queria saudar o povo de Deus, todos aqueles que vieram pela primeira vez. Tem alguém aqui nessa noite que estão visitando a Salva Nações? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem alguém aqui desse lado? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos vocês que estão aí nas redes sociais também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja que quer mudar toda a atmosfera através do poder de Deus. E nesse lugar aqui, quem veio necessitando de cura, vai sair daqui curado. Quem veio necessitando da presença de Deus, vai sair daqui com a presença de Deus. Quem chegou aqui morto, vai sair daqui ressuscitado nessa noite. Quem chegou aqui desanimado, vai sair animado desse lugar. Porque Deus é um Deus transformador, amém, queridos? Não existe a vida do crente estar naquele mesmo lugar, extasiado, sabe, apático. Nós temos um Deus que transforma e temos que crer nisso, porque se a gente não crer, nada acontece. Se a gente não colocar a nossa fé em ação, nada acontece. Por mais que temos pessoas que orem por nós, que nos ajude, que nos auxilie, nada pode acontecer e nada pode acontecer de uma forma determinante se a gente não colocar o nosso coração, a nossa fé em ação. Amém? Eu queria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Daniel. Glória a Deus. Daniel, capítulo 12. Vamos estar lendo somente o versículo 2. Nosso Deus é maravilhoso. Todos acharam? Diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Feche seus olhos nessa noite. Santo e eterno Deus, maravilhoso conselheiro, Tu és o nosso Deus, o Deus deste lugar. Ó Deus, toma primazia, Senhor, de tudo, Senhor, que irá acontecer nessa noite. Ó Deus, vai tomando, Senhor, cada coração nessa noite, Senhor. Ó Deus, vai entrando em cada mente, entrando em cada alma, Senhor. Deus, que o Senhor venha envolver cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Ó Deus, tome, Senhor, pelas Tuas mãos, que o Senhor, Deus, venha envolver eles com a Tua presença, Senhor. Deus, não deixe, Senhor, eles saírem daqui da mesma forma, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua presença venha o envolver, Senhor, de tal forma que ele jamais queira sair dessa presença. Deus, nessa noite nós clamamos a Ti, Senhor. Nós Te pedimos o Teu milagre, nós Te pedimos o Teu toque, nós Te pedimos, Senhor, que a Tua presença continue, Senhor, conosco neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E afasta, Senhor, deste lugar todo espírito que não Te louva, que não Te glorifica. Ó Deus, nesse lugar, Senhor, só há espaço para Ti, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que se encontra neste lugar. Eu Te peço, Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor seja glorificado nessa noite. Que o Senhor seja exaltado nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, receba a adoração do teu povo neste lugar. Aplauda ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós glorificamos a ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. É um Deus que cura, que faz milagre. E que nos envolve a cada dia, Senhor. Para nos manter cada vez mais de pé. Amém? Hoje é o culto da família. E eu creio que neste lugar há paz aqui nessa noite. Eu creio que nesse lugar há mães, filhos, sogra, sogro. Existe cunhadas aqui. Eu sei que existe pessoas que estão aqui nesse lugar que vieram por um propósito. Quantos vieram nessa noite por um propósito de Deus? Quantos vieram aqui reivindicar os seus direitos espirituais, pedindo que o Senhor transforme o seu lar, que o Senhor faça um milagre nos seus lares? Eu creio nessa noite que se você pedir com fé, se você veio aqui nessa noite com esse propósito, com esse objetivo, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? E o que essa palavra tem a ver com família, pastora? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desespero eterno. O tema dessa noite é: uma família neutra não influencia uma sociedade. Eu estava pensando aqui, poxa, mas se não... A gente não pode colocar já a família já à frente. Porque temos o nosso lado individual. Se a gente não for influência para a nossa casa, a nossa família não será uma família que venha impactar e influenciar uma sociedade. Quantos creem nessa noite? Quantos também acreditam nisso? Porque se eu não for uma mãe que influencia, se eu não for uma esposa que influencia, se você não é um marido que influencia a sua casa, você não vai influenciar a sociedade. Automaticamente, Deus, que pode contar com cada um de nós de uma forma individual, a nossa família também não será alcançada. E aí que vem a nossa responsabilidade. Estamos chegando um tempo final, um tempo do fim, um tempo que eu acredito veementemente que o Senhor está nos levantando com uma responsabilidade tal que a gente não terá mais tempo de olhar para os nossos próprios problemas. Seria tão ganancioso da nossa parte a gente só pensar em si, só pensar em mim, nos meus problemas, porque eu vou para a igreja para que o Senhor olhe para mim, para que o Senhor faça o que tem que fazer para a minha vida, que eu venha receber essa promoção que eu espero, que o Senhor mude a minha vida espiritual, financeira, porque tudo isso eu acho que vem na frente, né? Eu acho que as pessoas hoje estão correndo mesmo atrás de que as coisas, que as suas conquistas seja primeiro do que as coisas espirituais. E aí a gente não consegue impactar a nossa casa. Eu não entendo por que aquela pessoa ainda não conseguiu vir para Jesus. Eu não consigo entender porque eu sou crente. Eu já tenho tanto tempo, desde que eu nasci na igreja. E eu não consigo impactar a minha casa. E ontem, domingo, eu conversei olhando nos olhos de Silvia. E falei algo para ela. Por que você olha tanto ao seu redor e esquece de olhar para si? Por que você se preocupa tanto com o comportamento do seu marido? Por que sua filha está agindo dessa forma? Se você não olhar para dentro de você e enxergar a podridão que existe dentro de você. É porque ela foi tranquila, né? Ela não falou assim as palavras impactantes na vida dela.
E isso é na vida de todos nós. Todos nós. Eu sento naquela cadeira ali, você pensa que eu vou me preocupar com alguém? Não, essa palavra é para fulano. Não, essa palavra é para mim. Essa palavra tem que me cortar. Antes de pregar aqui no púlpito, eu tenho uma vida de oração e digo: Senhor, o que o Senhor quer falar para mim, Pai? E eu pensei nos meus parentes, pensei sim, em cada pessoa que eu tentei falar, que eu também não falei do Senhor Jesus. E as pessoas estão perecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se separando, estão se divorciando, e o crente ainda se preocupando com a sua vida financeira, com as suas conquistas, e esquece de que a nossa vida não é somente o material. Deus quer contar com cada um de nós. E por que eu não me preocupar com a minha cura? E por que eu não me preocupar com a minha libertação, para que esse primeiro passo venha impactar a minha casa? Se você, queridos, começar a entender o propósito de Deus para a sua vida, porque tem muitas pessoas que dizem que sabem que tem um propósito, tem muitas pessoas que acreditam que Deus tem um propósito na vida dela, mas ainda não entendeu a qualidade desse propósito, ainda não entendeu a dimensão desse propósito. Se você é um crente, que você olha para a sua casa e vê tudo bagunçado, e vê tudo fora do lugar, comece a se preocupar. Comece a se preocupar. Porque você não está impactando esse ambiente. Você não está sendo luz nesse lugar. Você não está conseguindo transformar esse ambiente. E por que, pastor? Eu não consigo isso. Porque ainda você não olhou para as suas limitações, os seus defeitos, o seu caráter. E é triste isso, porque a gente ainda ouve pessoas ainda se julgar perfeito. E a primeira coisa, quando uma pessoa chega no gabinete e começa a conversar com a gente, fala assim: ah, mas eu mudei nisso, eu mudei naquilo. Aí o apóstolo falou assim: você vai ser responsável em fazer os seus próprios elogios? Ou você vai esperar que pessoas ao seu redor digam: não, essa pessoa está impactando o lugar que a gente vive. Essa pessoa não está mais usando dos seus caprichos, das suas emoções, do seu blá blá blá, para continuar a ser quem ele era ou quem ela era antes. Ela está se preocupando em levar o testemunho vivo do Senhor para a sua casa. Então seja o indivíduo que o Senhor quer contar. Seja a pessoa que Deus pode contar para a sua casa. Imagine que tem ambientes que só está precisando de uma pessoa bem posicionada. E não tem. E não se levanta. E os crentes ainda achando que está bem com Deus. E eu estou falando realmente para as pessoas que ainda não estão se preocupando com isso. E eu vejo, queridos, que realmente a gente precisa sim buscar de Deus, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos transforme. Nós precisamos sim, precisamos disso. Para que nós venhamos realmente ser influência por onde a gente passar. Mas não queira ganhar o mundo se você não consegue ganhar a sua casa. Não queira influenciar no evangelismo lá fora se você não consegue influenciar dentro da sua casa. Comece a se preocupar com isso, porque é isso que Deus quer. É levantar um povo que seja curado. Ou que pelo menos seja sincero com Deus. Deus, eu ainda não consegui ser transformado nessa área. Você acha que o tempo todo
É Deus que o tempo todo vai ficar batendo na porta, minha filha, meu filho. Essa área você precisa de cura. Essa área você precisa ser transformado. Não. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Reconheça que você precisa sim ser curado, ser curada. Não fique pagando de bom crente, não. Se for possível, venha 10, 20 vezes, mas não saia da mesma forma. Busque realmente ser um crente, uma crente que realmente seja verdadeiro com o Senhor. Que por mais que o Senhor reconheça o nosso coração, por mais que o Senhor saiba das nossas falhas, o Senhor, Ele quer ouvir. Ele quer que nós confessemos. Quer que a gente confesse o tempo todo que nós precisamos ser libertos. Só que se as pessoas não têm coragem ainda de confessar para Deus, vai ter coragem para chegar diante de um povo e dizer que precisa ser curado, que precisa ser transformado? Imagine que se a pessoa não reconhece que ela não está sendo influência para uma filha, ela não consegue dominar uma criança, ela não consegue ser exemplo, a cura vem? A transformação vem? Ou as coisas ficam estagnadas até que Deus, Ele use de misericórdia na vida de alguém? Isso não é vergonha, queridos, mostrar as suas fraquezas para Deus. Mas o que o Senhor quer é que você não se julgue o santo sem ser. Tem gente que fala assim: oh, que criança linda, que filho lindo, que criança educada. Mas não consegue nem olhar para o seu próprio filho. Não consegue nem ser um amigo, uma amiga do seu próprio filho. Tem gente que fala tanto, vê pessoas lá fora e diz: poxa, você é bênção, vocês são top, vocês são casais de Deus. Você não sabe o que eles passam. Você não sabe quais são as lutas que eles enfrentam. Você não sabe se esse casal anda em guerra o tempo todo. Porque aparentemente tudo pode ser lindo, maravilhoso. Mas só o Senhor Deus conhece a nossa vida de verdade. E a neutralidade faz você ser uma posição negativa. Você ser neutro, queridos, você não vai influenciar nada. A neutralidade deixa a gente no mesmo lugar. Ah, você torce para quem? Para nada. Você quer fazer o quê? Quero nada. Você quer ser o quê? Nada. Qual a área que você gosta de trabalhar na igreja? Nada. Nada. Neutra. Só falta apertar o botão do ir, para ir diretamente para a casa do diabo, né? Porque se você não serve para servir, para que você serve? Para viver. Mas você serve para viver. E muitos deturpam. Muitos acham que porque não querem fazer nada é a opção certa. Ah, porque eu não vou influenciar, eu não vou me dispor com ninguém, porque sabe que todas as vezes que você se posiciona para algo, alguém não vai ficar feliz, né? Você sabe que uma pessoa, quando ela é muito prestativa em um lugar, e tem aquela que anda assim, ó, e a pessoa está ali, ó, sendo prestativa e tudo, aquilo incomoda. Porque ela não quer ser e não quer deixar os outros ser. E essa neutralidade leva a gente para um lugar estagnado. E se você não conseguir influenciar a sua casa, queridos, você não vai influenciar a sociedade. Eu queria que você olhasse de verdade para o seu irmão aí que está do seu lado. Diga assim: meu irmão, você precisa ser um agente
transformador para a sua casa. Porque a sociedade precisa de você. Amém? Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor. A neutralidade, queridos, é omissão. A neutralidade é omissão. Eu na minha casa, se você não consegue ser pai para o seu filho, se você não consegue ser um exemplo para o seu filho, você é omisso. Você está negligenciando o seu papel. Se você é esposa e você negligencia o seu papel, você tem sido omisso ao seu papel. Se você é marido, você não consegue ser exemplo dentro da sua casa, você tem sido omisso no seu papel de sacerdote. E a nossa casa precisa de uma estrutura. Porque senão não vai prestar. Não vai prestar. Quando você vê, a gente conversa muito com mulheres e, porque o meu marido não faz nada, não sustenta a casa, não faz isso, não faz aquilo, e eu preciso ser para que as coisas aconteçam. E às vezes, sabe, a mulher esquece o seu papel, porque ela deixa de lado o papel dela para ser o papel de alguém que ela não poderia ser. E aí vem fardos, e aí vem esgotamento, e aí vem tudo errado dentro de um ambiente. Porque as coisas precisam estar muito bem estruturadas. E o pior é que todos conhecem o seu papel. É até triste. Quando a gente conversa com pessoas e sabe, todos nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós sabemos nossa responsabilidade como crente. Nós sabemos do nosso papel dentro da nossa casa. Aí tem gente que não quer respeitar um sacerdócio do marido, aí fala assim, quem manda aqui é Deus. Deus manda em todos nós. No ambiente familiar, Deus está acima sim. Mas abaixo de Deus, querida, você tem que aceitar que é um sacerdote, que é autoridade. Não agir como autoritarismo, mas ele tem que ser sacerdote. E mulheres têm que ser realmente submissas para que as coisas venham fluir dentro do lar. As coisas não podem sair do controle. Mas o pior de tudo é que todos reconhecem o seu papel. Vou falar novamente. Todos reconhecem o seu papel, mas não faz porque não quer. Não assume a sua postura porque não quer. E às vezes fica perguntando a Deus, indagando a Deus, porque as coisas estão assim. E quando uma pessoa assume que realmente está errada, esse é o momento da reflexão. Um momento de autoanalisar. Não, até aqui eu fui assim, negligente, eu fui falha, eu não busquei realmente fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Entenda, queridos, que Deus, Ele nunca move alguém para ser exemplo lá fora, sem antes você ser exemplo na sua casa. Não existe isso, e não caia nessa asneira de acreditar. É muito bom a gente ser elogiado. É muito bom a gente dar uma de que as pessoas entendam que nós somos mulheres e homens de Deus. É muito legal. Mas só que eu preciso ouvir isso do meu marido. Eu preciso ouvir isso dos meus filhos, em primeiro lugar. Senão nada vai fluir. Nada vai fluir. Qual é a verdade que você procura? É de alguém que não dorme com você? É de alguém que não convive com você? Ou de alguém que está na sua casa 24 horas? E nós precisamos disso. Temos que parar de sermos enganados. E
Deus está olhando isso tudo, Deus está vendo. E Deus está falando, meu filho, eu tantas vezes quis mudar o seu caráter e você ainda continua achando que é esse homem de Deus, achando que é essa mulher de Deus e achando que vai influenciar o quê? Eu preciso ser. Todas as vezes que a pessoa fala assim, você é bênção, você é mulher de Deus. Gente, isso não me agrada tanto. É muito bom, realmente. É muito bom. A gente vê que a gente influencia pessoas. Mas eu preciso ouvir isso do meu marido. Eu preciso ouvir isso de quem convive comigo. Porque assim eu acredito sim que alguém vai dizer, pô, você é uma bênção. Um dia eu estava vendo uma pessoa do mundo gospel. Ela dizendo que toda vez que ela ia ser convidada para uma igreja, para pregar, para cantar, ela disse que ficava olhando para a cara da esposa do pastor. Observava de fio do cabelo até a ponta do pé. Se a esposa do pastor for uma mulher feliz, alegre, sabe? Será que é só ela mesmo? Ou tem um bocado de gente também que olha, fora as TPM, tá, gente? Mas às vezes olha assim, pô, que mulher feliz, que mulher bem resolvida, que mulher assim, que mulher assada. E ela começa a observar. Se a mulher for toda troncha, com aquela cara, a cara que Deus fala, sabe? Aquelas mulheres que... Como é que a palavra de Deus fala? Aquelas mulheres jururu. Fechada. Ela não é comunicativa. Ela não é agradável. Pode ter certeza que a culpa é do pastor. Pode ter certeza que tem um problema na casa. E não precisa ser profeta para saber. Né? É a mesma coisa a vocês também. Às vezes você está ali e o tempo todo você está com a cara enfesada, mal-humorado, mal-humorada. Vem para a igreja, ouve a palavra e sai. Não deixa a palavra entrar. Não deixa a palavra ser introduzida dentro do seu coração para gerar realmente a cura, a libertação que você precisa. E às vezes as pessoas começam a notar, poxa, fulano só anda assim, mal-humorado, rancoroso. Vixe, será que está acontecendo alguma coisa dentro da casa? 99,9% é verdade. E aí, eu não digo, sabe, gente, um momento. Tem gente que às vezes a tristeza vem, sim. Às vezes você realmente está passando por um momento, um período. Mas a vida toda, você não respira adoração. Você não se alegra com os seus irmãos. E olha que a gente conversa e a gente percebe no comportamento pessoas que não gostam de comunhão. Tem gente que não gosta de comunhão. E aí a gente vê que realmente existem lacunas dentro do coração dela. Existem algo dentro dela que foi infiltrado. E aí ela não busca. Ela não busca ser curado. Não busca ser tratado. E a vida do crente tem que ser uma vida de comunhão, sim. Senão não seria igreja. A igreja é comunhão. A igreja é convívio. A igreja é levar o meu irmão a ficar mais feliz, sim, com o meu entusiasmo, com a palavra que eu for injetar nela. Então tudo isso tem que fazer parte. Se não existe isso, tem alguma coisa errada. E você precisa sair da neutralidade para você ser influência. Diga isso para você mesmo. Diga assim: eu preciso sair da neutralidade para ser influência. Você já experimentou, pai ou mãe? Experimentou olhar para o seu filho e perguntar como ele te vê?
Você experimentou a esposa chegar para o seu esposo e perguntar a ele como ele te vê? Você, esposo, já perguntou à sua esposa como ela te vê? E pode ter certeza que eu vou dizer que 70%, 80% da visão de alguém que convive com você é a visão correta. Tirando as mentiras, né? Tirando os enganos, aquelas pessoas que realmente são realistas, ela vai ter compatibilidade com o céu. E se realmente a pessoa olhar para você e dizer assim, você guarda rancor, você guarda mágoa, pode ter certeza que existe e você sabe disso. E você precisa realmente sair dessa neutralidade. Quando você sai da neutralidade, você começa a ser dependente do Senhor. Você começa a buscar realmente a cura de verdade. E nós precisamos sim buscar essa cura. De uma forma aleatória, Senhor, me cura, Senhor. Senhor, me transforma. Não, o Senhor quer ouvir o que você precisa ser curado. O que você precisa ser transformado? É no seu caráter? É aflorado? É impulsivo? As suas palavras têm levado pessoas à vida ou à morte? O que você tem deixado os seus lábios expressar para alguém? E eu vejo que quando nós acordamos, nós temos a oportunidade todos os dias de pregar a palavra. Quantos já experimentaram dizer assim, Senhor, eu vou ganhar uma alma hoje para Jesus? Senhor, eu vou ganhar meu dia hoje se eu ganhar uma alma para Jesus. Quantos acordaram e expressaram isso para o Senhor? Ou a primeira coisa que você fala é, Senhor, não deixe faltar nada na minha casa. Senhor, olha para o meu marido como está. Só reclamação, só reclamação. Experimente levantar e dizer, Senhor, eu quero hoje ganhar uma alma para o Senhor. Senhor, hoje eu quero ser útil para o céu. E o Senhor vai colocar as pessoas no seu caminho para você pregar o evangelho. Não queira ser um crente morno, não. Não queira somente ser um crente que depende dos afagos das pessoas. Que depende realmente que Deus só faça, opere nas suas áreas. Nas áreas restritas suas. Mas você não pede que o Senhor te use como um instrumento para outras pessoas. E eu aprendi na minha caminhada cristã que cada cadeira vazia é nossa responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade diária de ganhar uma alma para Jesus. E estamos ainda na fase do recebedor. A fase que eu quero receber de Deus. Eu quero isso, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero isso. Mas poucos fazem a sua oração que agrada o coração de Deus. Poucos têm se tornado um defensor do evangelho. Poucos têm se tornado uma pessoa que olhe para o seu irmão e diga assim, você está errado, meu irmão. Saia desse pecado antes que ele te mate. Porque você está rico com tanto salário. O salário do pecado é a morte. E tem gente que está ficando rico de tanto salário. E esse salário não atrasa, não. A decisão gera milagre, mas a ausência dela gera uma apatia. Gera tudo que não precisa ser gerado. Nós precisamos verdadeiramente ser um crente convicto. O que é ser um crente convicto? Eu tenho certeza que eu fiz um bom papel na minha casa. Eu tenho certeza
que eu já orei, já clamei por aquele filho. Eu já clamei, já orei por transformação daquele ente querido. E ali só Deus mesmo para operar. Só Deus mesmo para fazer algo na vida dele, porque eu já fiz a minha parte. Mas dificilmente você vê pessoas hoje pagando preço. Hoje dificilmente você vê alguém, sabe, determinado a mudar a história de outra pessoa. E quando eu falo assim, gente, eu sei que é um passo importante. Você convidar alguém para ir para a igreja, você convidar alguém para ouvir a palavra. É muito importante isso. Você não sabe que às vezes não sabe falar de Deus. Às vezes não sabe pregar como deveria. Mas só em você se preocupar com a situação daquela pessoa, você já está fazendo, sabe, algo grandioso no reino espiritual. E hoje poucos mesmo, querem ser referência dentro da sua casa. Porque muitos pouco importa. A salvação individual, deixa fulano lá. Quando realmente essa pessoa é escárnio para Deus. Quando essa pessoa, sabe, fica fazendo hora da sua cara. Isso sim, você não vai deixar de lado, mas você vai deixar de convidar. Porque chega um momento que é somente o Espírito Santo que convence. Mas nós precisamos fazer o nosso papel. Quando a gente vê que realmente ali você não pode mais passar, você limpa os seus pés, limpa a poeira daquele lugar e só entrega na mão de Deus. Mas você já fez isso? Quantas vezes? Quantas vezes você deixou de se preocupar com a sua situação para se preocupar com a outra situação de outras pessoas, do seu convívio? O povo de Israel era um povo que Deus queria que Israel fosse realmente o pregador de todas as nações. Deus era o objetivo de Deus, era que Israel fosse uma nação que fosse influência para todas as nações. Mas o que Israel fez? Israel guardou Deus dentro do bolso, escondeu Deus e não se falava mais de Deus. Israel, ele se preocupava somente com as suas conquistas. Pode reparar. Senhor, eu estou com fome, manda maná. Senhor, eu estou com sede, toca na rocha. E era o tempo todo somente se preocupando com as suas necessidades. Hoje, não é mais o Israel que Deus pode contar, mas é com a nova Israel. E a nova Israel é a igreja. É a igreja que o Senhor quer que nos levantemos para pregar o evangelho a toda criatura. Mas só que tem gente que tem esse desejo. Tem gente que sonha em ser um grande evangelista. Tem gente que sonha em ser um grande pregador. Tem gente que sonha sim em ser influente, em ser um dos pregadores mais influentes. Mas só que se preocupe em cada degrau. Se preocupe com a sua casa em primeiro lugar. Se preocupe com a sua esposa, em quem você vai ser. Se você não é casado ainda, se preocupe como é que você vai ser. Se comportar como marido. Se preocupe como você vai se comportar como um pai. E mulher, se preocupe em você ser, como você vai ser como esposa. Se você é relápsia, relaxada, não gosta de cozinhar, não case. Se você não quer ter compromisso com a sua casa, se você não tem esse desejo, não case. Se você não tem paciência com choro de criança, não tem paciência em parar uns minutinhos para dedicar a sua maternidade, não tenha filho. Você não é obrigado a nada. Você tem livre-arbítrio. Se você é uma mulher mal resolvida, que não sabe nada de submissão, não case.
Senão você vai se frustrar com a Bíblia. Marido, se você não tem a capacidade de tratar uma mulher como Cristo ama a igreja, não case. Não viva uma vida de aparência. Não viva a sua neutralidade dentro do seu lar e um homem maravilhoso lá no seu trabalho. Eita, tem mulher que até fica assim, meu Deus, como eu queria um marido dele. E a mulher em casa só tomando, cada dia mais sendo desvalorizada. E tem um estudo que 50 a 60% das mulheres não são valorizadas como deveria ser. Enfim, quando você não crê em nada, nada acontece. Quando você não semeia, você não colhe nada. Quando você não busca, você não encontra nada. Já experimentou? Você perdeu alguma coisa e ficar parado ali esperando as coisas aparecer? Não acontece nada. Saia da neutralidade. Nessa noite, Deus quer fazer isso com a gente. Se você quer ser uma influência na sua casa, seja um indivíduo que Deus se agrade. Seja um indivíduo que Deus olhe para você e diga: verdadeiramente é um homem de Deus, é um servo meu, está aprovado. Quando Deus aprovar, querido, a sua casa te aprova. Quando a sua casa te aprova, a sociedade te aprova. Amém? Glória a Deus. E eu vou te falar só mais uma coisinha que já está finalizando. Deus, o nosso Jesus, Cristo, não morreu na cruz para resolver os nossos problemas. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para salvar vidas. Deus, Ele não vai ficar o tempo todo resolvendo os nossos problemas individuais. Deus é um Deus grande, Deus quer salvar vidas. E Deus, ainda que Deus, Ele transforme a sua casa, a sua vida individual, os seus sonhos, Deus faça isso. Deus quer olhar para você e diga assim: Senhor, coloque uma alma hoje para eu falar do Senhor. Porque quando você cuida das coisas do Senhor, quando você zela pelas coisas do Senhor, automaticamente o Senhor vai cuidar das suas. Então por que se preocupar? Quando eu cancelei com a minha vida, a minha própria vida, os meus anseios, os meus projetos, quando eu coloquei tudo nas mãos do Senhor para fazer aquilo que agrada a Ele, o Senhor se encarregou de cuidar dos meus. O Senhor cuida verdadeiramente. Meu filho, algumas pessoas sabem aqui, meu filho foi embora para Portugal. E eu, nesse tempo, nesse período, eu fiquei falando muito com Deus. Deus, por que Bruno não voltou para o Senhor aqui? Por que isso? Por que aquilo? Eu fiquei orando a Deus, Deus. Mas quando ele disse: minha mãe, eu vou morar fora. Eu falei assim: já chegou o tempo dele mesmo buscar. Porque enquanto tinha a mamãe para o tempo todo orar, para o tempo todo fazer por ele, eu fiz a minha parte. E graças a Deus, eu consegui enviar meu filho, porque eu sei que o Espírito Santo tem cuidado dele. Deus, Ele não se esquece de nada, nenhum momento que eu deixei de falar de Cristo para ele. De todas as vezes que eu carreguei ele no colo e levei para a igreja. Todas as vezes eu agradeço a Deus. Quando chegou anteontem, ele orou, ele ligou para mim para eu orar por algo que ele tinha comprado. E ele falou assim: minha mãe, Deus falou comigo. Eu orei e abri em Provérbios 16. E Deus falou comigo. Eu pedi
que Deus, Ele fosse à frente de algo que eu ia resolver. Eu falei, meu Deus, dentro de mim eu estava numa alegria só. Eu falei, meu filho, esse é o caminho. Deus fala. Deus, Ele escuta. Deus, Ele ouve. Mesmo que ainda a gente não esteja 100% com Ele, mas Deus, Ele espera, Ele aguarda, Ele anseia que nós viemos voltar para Ele de forma 100%. Deus, eu não quero só metade. Deus, Ele não quer somente ver os seus problemas. Deus quer olhar para você e ouvir. Deus, o que eu posso fazer para te servir? O que eu posso ser? O que eu posso ser para o Senhor? Aleluia. E Deus é isso. Deus, Ele não muda. Deus, Ele nunca falha. Deus, Ele não deixa de olhar para o seu coração. E às vezes se você diz assim, pastora, mas só que como eu vou ter condições de falar de Jesus se a minha casa está desse jeito? Eu não vou dizer para você que você venha negligenciar as coisas da sua casa, mas que seja alguém que chegue para o Senhor e diga assim, Senhor, tudo o que estava no meu alcance eu fiz. Senhor, eu zelei pela minha casa. Senhor, eu zelei pela vida dos meus filhos. Senhor, eu zelei pelo meu casamento. Eu sempre fui uma pessoa marrento. Eu sempre fui uma pessoa de questionar, de brigar. Mas hoje, Senhor, eu me arrependo diante do Senhor. Porque eu não quero um ambiente fracassado na minha casa. Eu não quero que as pessoas lá fora me elogiem e não sabem daquilo que realmente eu vivo dentro da minha casa. Conte a sua verdadeira história para o Senhor. E você será a melhor versão de crente de toda a história que o mundo está aguardando. Amém? Então seja verdadeiro com o Senhor. Conte a versão que Deus quer. E diga, Senhor, eu sou pó. Mas com o teu Espírito, eu posso sim impactar a minha casa. Senhor, eu não vou ser negligente mais com o meu casamento. Senhor, eu não vou ser mais negligente com a estrutura que eu estou sendo dentro da minha casa. Eu não vou ser mais, Senhor. E eu sei que essa responsabilidade o Senhor me deu. Não se preocupe com a responsabilidade do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de alguém que está perto de você. Se preocupe com a responsabilidade que o Senhor te deu. Porque quando você exercer definitivamente o seu papel dentro da sua casa, Deus, Ele vai dar estrutura. Deus vai começar a trabalhar na estrutura de toda a sua casa. Quantos creem? Digam amém. Aleluia. Nós temos aqui exemplos de muitas famílias. Nós temos muitos exemplos dentro desse lugar. De pessoas que a sua casa não servia a Deus. Ou a sua casa estava toda fora da posição. Mas somente o Senhor contou para mudar toda a história. E hoje temos mães, filhas, netos dentro desse lugar. Geração e geração. Temos aqui a pastora Cris, toda a sua casa. Temos aqui a presbítera, o presbítero Flávio, que não podia gerar, não podia fazer a esposa gerar e ela gerou. Temos casos aqui de coisas impossíveis. Só lembrando, muitos casos. E você olha para você e diz assim, a minha casa, será que tem jeito? E eu digo para você que tem jeito sim. Amém? Mas o Senhor quer contar com você. Senhor, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade se você estivesse só. Mas você não está só, querido. Você tem o Espírito Santo
Você tem todo o corpo, um exército de anjos ao seu favor, lutando a cada dia. Você não está só. Não diga que você está só, que você não está só. Mas o que você precisa vencer, sabe o que é? É o seu coração. Enganoso, duvidoso, desanimado. E você precisa se dispor diante do Senhor, para que o Senhor seja um canal para transformar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora, aplaudindo o Senhor. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Comece a conversar com o Senhor nessa hora. Abra o seu coração. Comece a ter contato com a presença do Senhor. Esqueça a pessoa que está do seu lado. Esqueça quem quer conversar com você. Coloque o seu foco no Senhor nessa noite. Enquanto vocês oram nessa noite, eu queria perguntar nessa noite se tem alguém que deseja fazer uma aliança com o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer uma aliança com o Senhor? Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que estava afastado da presença? Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor? Que estava afastado da presença, mas que nessa noite deseja se reconciliar com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Comece a orar por essas vidas também. Se tem mais alguém aqui que deseja fazer uma aliança com o Senhor, esse é o momento. Essa é a hora, não deixe para depois. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você seja um canal na sua casa. Para que você seja o propagador da sua casa. Que o Evangelho verdadeiramente entre dentro do seu lar. O Senhor conta sim com você. O Senhor quer contar com você. E o Senhor pode contar com você. Queridos, coloque sua mão direita no coração. Diga assim: Senhor, a minha vida é tua, Senhor. Nesse momento, eu quero me reconciliar com o Senhor. Te pedir, Deus, que o Senhor seja o centro da minha vida. Que o Senhor mude e transforme a minha vida. Senhor, eu quero ser um verdadeiro filho. Aquele que está o tempo todo diante do Senhor, reconhecendo as falhas, reconhecendo o quanto eu sou pecador. Mas eu creio também que o teu amor me alcançou. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e deixa que eu seja uma bênção na minha casa, na minha geração, em toda a sociedade. Amém. Pai, nesse momento eu quero apresentar a vida dos teus filhos ao Senhor. Te pedindo, Deus, que o Senhor venha conduzir os teus filhos, que o Senhor venha fazer com que eles venham estar na tua presença de forma verdadeira, Senhor. Que eles sejam verdadeiros filhos do Senhor, Deus. Que eles estejam com o coração e a mente no Senhor. Ó Deus, trabalha, Senhor, no coração deles. Trabalha na vida deles, Senhor. Conduza eles para o verdadeiro caminho que é o Senhor. Deus, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha purificar a vida dos teus filhos e venha fazer com que eles permaneçam na tua presença, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, e prepara eles para a tua chegada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba o abraço dos obreiros, dos seus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nessa hora. Comece a fechar os olhos. Comece a fechar os olhos nessa hora. O culto não acabou. Esse momento é um momento precioso, onde o Senhor, Ele olha, Ele sonda o coração daqueles que verdadeiramente querem lutar pela sua casa,
querem realmente marcar a sua história nessa geração. E nós aprendemos aqui nessa noite que para eu conseguir influenciar a minha casa, eu preciso ser alguém que venha estar agradando a Deus. O meu coração tem que estar totalmente transformado. A minha mente tem que estar totalmente transformada. Porque o Senhor, Ele quer nos usar. Mas o Senhor só usa vaso limpo. O Senhor quer entrar. Mas o Senhor só entra nas casas que estão adornadas, que estão limpas. Ó Deus, que o Senhor venha nessa hora, Deus. Alcançar cada coração. Alcança cada vida aqui neste lugar, Senhor. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o Deus de cada família, Senhor. Ó Deus, eu te peço agora, Deus, que o Senhor comece a transformar vidas neste lugar, Senhor. Que o Senhor comece a levar essas vidas para uma responsabilidade, Senhor. Ó Deus, levanta homens nesse lugar, Senhor. Homens que assumam o seu papel, Senhor, dentro dos seus lares, Senhor. Homens que sejam exemplos na sua casa, que sejam exemplos nos seus lares, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor comece a levantar esses homens aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, pessoas vão reconhecer como verdadeiros servos do Senhor, como verdadeiros homens de Deus. Senhor, transforma cada mulher neste lugar, Senhor. Ó Deus, leva essas mulheres a ter atitudes que agradam ao Senhor, Deus. Que elas realmente saibam pagar o verdadeiro preço para ter uma vida santa, Senhor. Para ter uma vida submissa ao Senhor, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, Deus, que o Senhor venha levantar mulheres aqui neste lugar para ser referência, Senhor, para ser Rutes nessa geração, para ser Déboras nessa geração, ó Deus, para ser Esther nessa geração. Deus, em nome de Jesus, comece agora, Deus, a trabalhar no caráter, a trabalhar, Senhor, nas situações, Senhor, que muitas vezes elas pensam que o Senhor não está vendo, mas o Senhor vê todas as coisas. Abra os seus lábios nessa hora, abra sua boca e diga: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser transformada, Senhor. Muda, Senhor, as minhas atitudes, Senhor. Muda o meu coração enganoso. Muda, Senhor, a minha negligência. Eu não quero ser mais negligente, Senhor, dentro da minha casa, Senhor. Eu quero ser um instrumento do Senhor. E você não fique com sua boca calada, não. Comece a orar. Peça ao Deus isso. Deseje um caráter transformador. Aleluia. As bênçãos do Senhor só vai chegar na sua casa quando você começar a se posicionar. Quando você reconhecer o seu verdadeiro papel dentro da sua casa. Quando verdadeiramente você tiver uma identidade santa diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Nossa casa, Senhor. Oh, Deus. Transforma nossa casa. Transforma, Senhor, cada casamento, cada filho, Senhor. Aleluia. Levante suas mãos nessa hora. Se você deseja que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua casa, eu não acredito que você quer bênção com a sua boca fechada. Eu não acredito que você quer mudar a realidade da sua casa se você não orar ao Senhor. Você deixar somente eu orar. Você tem que orar. Você tem que desejar isso. E o Senhor tem olhado para o seu coração. E muitas das vezes nós estamos com a responsabilidade aqui nesse lugar. Mas muitas vezes nós deixamos essa oportunidade passar. Eu quero crer nessa noite que você
vai sair daqui inconformado com a sua casa. Que você vai sair daqui inconformado com aquele parente que ainda não serve ao Senhor. Eu sei que você vai sair daqui inconformada com o seu marido que ainda não busca ao Senhor, não está na presença do Senhor. Eu sei que você vai ser um inconformado de deixar as coisas como está, porque o Senhor sempre quer que a mudança de nível venha acontecer em nossas vidas. Levante suas mãos e declare nessa hora. Diga assim: Senhor, a minha casa depende de uma posição minha. Senhor, o tempo já está ficando curto, porque o Senhor está voltando. E o Senhor quer encontrar em mim um homem, uma mulher posicionado no Senhor. O Senhor quer encontrar em mim alguém que deseje a transformação da minha casa. Se você deseja isso, comece a orar agora. Comece a levantar os seus lábios agora. Esse é o momento que nós intercedemos pelos nossos lares. Nós temos essa oportunidade nessa noite. Fale com o seu Deus nessa hora. Não deixe que o inimigo venha tomar conta da situação da sua casa. Não deixe que o inimigo venha estar levando o divórcio para a sua casa. Não deixe que o inimigo venha estar olhando, levando os seus filhos a levarem uma vida que não é do Senhor. Comece agora a dizer: Senhor, eu estou inconformado, Senhor, mas eu não vou me calar. Eu vou me posicionar diante do Senhor. Eu quero, Senhor, mudar o quadro da minha casa. E somente o Senhor pode fazer através de um posicionamento meu. E nessa hora, Senhor, eu não vou baixar a guarda. Eu não vou negligenciar mais a minha posição. Eu não mais vou viver. Não vou viver aquilo que o inimigo quer que eu viva, mas eu vou viver a vida que o Senhor planejou e desejou para mim. E a vida que o Senhor desejou para os teus filhos sejam bênção nessa geração. Seja bênção na sua casa. Seja influência nessa geração. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E eu creio que nessa noite o Senhor vai fazer. Eu creio em nome de Jesus.